Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em Esdras 9 e 10, terminando assim o livro de Esdras, Salmos 10 e Salmo 45 e Esther, capítulo 1, indo até o capítulo 4. E o tema do nosso devocional é: quando nos humilhamos, Deus se levanta. Nosso texto base está em Esdras, capítulo 9, versos 5 e 6, que diz assim: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. E também continuando aqui em Esther, capítulo 4, verso 16 e 17, que diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Glória a Jesus Cristo. Muito bem, queridos, vamos lá. Quero só comentar com vocês aqui, para nós caminharmos aqui no fechamento dessa palavra, que é o seguinte: nós finalizamos o livro de Esdras e iniciamos, melhor dizendo, agora o livro de Esther. No final do livro de Esdras, nós temos a seguinte situação: os sacerdotes, os levitas retornaram e muitos, do povo de Israel começaram a ter casamentos e relacionamentos mistos, talvez muitos eram casados, com as israelitas, mas também agregaram outras mulheres a esse rol de relacionamentos. E é muito provável que elas fossem, essas mulheres que eles trouxeram para o relacionamento, mulheres que são chamadas de concubinas. E na verdade, assim, ia virar um problema, até porque lá no mandamento da lei, lá no Pentateuco, há restrições bastante severas para o sacerdote. Então, o sacerdote não podia, em hipótese alguma, entrar em relacionamentos dessa natureza. Porque, por uma questão simples, iria corrompê-lo, ia ser um jugo desigual, como de fato aconteceu. Então, no final do livro de Esdras, Esdras sabia das consequências que viriam sobre o povo. Então, você vê que em nenhum momento Deus aparece para Esdras dizendo assim: olha, vocês pecaram novamente contra mim. E aí tem um ponto que eu quero trazer para você. Tem momentos que Deus não precisa levantar pessoas para nos confrontar, nos mostrar onde nós estamos errando ou errados. E aqui, queridos, que eu acho muito interessante, tem pessoas que querem que desça um anjo do céu para mostrar que eles estão errados, enquanto isso eles acham que eles estão certos. Qual era o padrão de Esdras? Era a palavra de Deus. Então ele olhou a palavra de Deus, viu o estado e prontamente Esdras já se prostrou para se humilhar e pedir perdão a Deus pelo que iria acontecer com o povo. Ele sabia qual era a consequência que viria sobre os sacerdotes, sobre os levitas, sobre os príncipes. Então ele sabia, não precisou descer um anjo para trazer uma revelação. Então isso mostra que Esdras está ligado na palavra. Então a palavra por si só, ela já é suficiente para mexer com cada um de nós. E se isso não está acontecendo é porque, infelizmente, queridos, eu acredito que talvez sejamos perdendo muita essência, da palavra de Deus, daquilo que a palavra nos revela. Pois bem, então o que chama atenção aqui é que Esdras, sabendo o que ia acontecer, prontamente ele vai se humilhar. Ele fica com tanta vergonha do que está acontecendo que ele não tinha coragem nem de olhar para o céu, para se levantar a cabeça. Ele falou: nossa, vai voltar tudo de novo. Vamos voltar para a estaca zero de novo. 70 anos não foi, parece que o suficiente para que muitos do nosso povo percebesse isso, Percebesse o quê? Que com Deus não se brinca, com Deus tem que ser levado a sério. E tinham esquecido também o que aconteceu com as gerações anteriores, que pagaram severamente pelos seus pecados. E é assim que tudo começa. Também é interessante pensar que hoje também essa palavra serve muito para o nosso tempo hoje, A prostituição realmente, o acúmulo de relacionamentos, isso nunca vai ser bom para o homem, principalmente para o homem, nunca vai ser bom para o homem. E tristes são as mulheres que aceitam se envolver em relacionamentos a 3, a 4, a 5. Então aqui fica um alerta, e uma reflexão. Então, mas ainda tem uma oportunidade, ainda tem uma chance de Deus ele sempre nos poupar de duras penalidades pelo nosso pecado. E uma delas é o arrependimento. Então não importa o que talvez estejamos fazendo, ou passamos, ou estamos lutando para não cair. O importante é nos humilharmos, clamarmos, e por isso que eu coloquei o tema, quando nos humilhamos, Deus se levanta. Então ele vai se levantar em nosso favor. E aqui, queridos, chegando agora no livro de Esther, nós temos aqui uma situação, que é a situação de que, ainda que o livro, é curioso o livro de Esther, porque em nenhum momento é mencionado o nome de Deus, mas é impossível você não
perceber Deus trabalhando, embora não sendo mencionado diretamente, indiretamente você percebe no meio das circunstâncias. Surge um decreto para matar todos os judeus, uma vez que o Amã foi invejando, melhor dizendo, Mordecai, vai fazer ali a cabeça do rei para que haja um decreto para que todos os judeus sejam mortos ali. E é interessante que ele vai avisar a rainha Esther, que depois ela vai buscar uma alternativa para poder anunciar uma situação ao rei, né, para que houvesse uma espécie de livramento. Porém, ela apela, né, para o lado espiritual. Ela vai jejuar 3 dias e 3 noites, né, junto com as suas servas ali, no qual, né, sem comer e sem beber, é um jejum absoluto. E mais na frente nós vamos ver, né, o decreto do Senhor sendo nos bastidores ali das circunstâncias sendo implantado, o decreto de livramento. Mais à frente vamos ver isso aí. Mas eu concluo dizendo o seguinte, que realmente fica sempre muito nítido em várias circunstâncias, né, nos livros bíblicos, a postura do homem de sempre de se humilhar, né, no sentido assim, quando uma coisa está fora do controle. Deus registra Esdras, por exemplo, aqui Esté e Mordecai, como exemplo de pessoas, já findando quase o Antigo Testamento, de pessoas que independente das circunstâncias, independente no meio de situações muito difíceis, eles não deixaram Deus de lado. Muito pelo contrário, eles se voltaram de forma humilhada diante de Deus. E não há, queridos, uma forma de se humilhar diante de Deus que não seja por um jejum prolongado, jejuns fortes mesmo, que realmente que não seja algo apenas exterior, mas também que nos quebre completamente por dentro. Nós vamos ver em outras passagens que Deus ele tem prazer em se voltar para nós quando nós nos humilhamos. Porque quando nós nos humilhamos, realmente nós nos tornamos pó, praticamente em pó, e Deus se levanta, feliz em saber que nós estamos nos quebrantando para dizer que nós não confiamos em nada mais terreno, que não seja apenas nele. Aí ele se levanta em nosso favor. Então deixa essa palavra, talvez hoje você esteja numa situação difícil, numa situação de muitos desafios. Aí eu faço a pergunta para você, você já experimentou se humilhar diante de Deus, diante de jejuns, diante de súplica, de clamor e lágrimas? Faça isso, porque eu tenho certeza que ele vai se levantar em seu favor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.